Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos explorar esse fenômeno bizarro dos bebês reborn e o que isso tem a ver com os algoritmos de preferência. Vamos direto ao ponto, começando aqui pela introdução e conceitos. O que seriam esses bebês reborn? Bebês reborn são bonecos realistas que imitam a aparência e o toque de um bebê verdadeiro, feitos com materiais de alta qualidade para criar uma experiência sensorial autêntica. Esses bonecos surgiram na década de 1990, quando artistas e colecionadores começaram a customizar bonecos de vinil para torná-los mais realistas, utilizando técnicas de pintura e montagem. O fenômeno dos bebês reborn ganhou popularidade, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, onde se tornaram objetos de coleção e, em alguns casos, uma forma de terapia emocional. Não só nos Estados Unidos e na Europa, agora aqui no Brasil tem acontecido episódios de pessoas, certamente com complicações psiquiátricas, levando esses bebês como se fossem bebês vivos, no SUS, na rede de saúde, exigindo atendimento, porque esses bebês estariam chorando a noite toda, passando mal. É nesse nível que a gente tá. Esses são os bebês reborn. E algoritmo? O que é algoritmo? Um algoritmo de preferência é uma sequência de regras ou introduções que um computador segue para entender e prever o que uma pessoa pode gostar, com base em seus comportamentos e escolhas anteriores. Ele funciona coletando dados sobre o que os usuários fazem online, como vídeos que assistem, postagens que curtem ou produtos que compram. Esses dados são analisados para identificar padrões e preferências individuais. Serviços e redes sociais como Facebook, Netflix e YouTube usam algoritmos de preferência para personalizar a experiência do usuário, recomendando conteúdos que acreditam que o usuário irá gostar, aumentando assim o engajamento e a satisfação. A gente vai ver nesse mapa mental aqui que nós temos grandes tópicos aqui e como que isso tudo depois se amarra, fazendo essa relação de esse surto coletivo, essa psicose dos bebês reborn e o que os algoritmos de preferência têm a ver com isso. Vamos começar pelo primeiro grande pilar, que são as velocidades de reprodução. Nunca vi ninguém falando a respeito disso, mas é uma coisa que me vem incomodando já há algum tempo. Principalmente porque eu sempre gostei de gravar áudios e falar as coisas e tal, e as pessoas sempre dizem que só aguentam escutar no 2x, no 1,5x, e agora nós temos até 3x. Muito bem. O que são as velocidades de reprodução? Temos, pelo menos no WhatsApp e no YouTube, velocidades maiores de reprodução. Quando você grava uma nota de voz, uma mensagem de voz no WhatsApp, se não me engano, antes só tinha 1.5x, que era uma vez e meia a velocidade. Há pouco tempo atrás, já estava disponível 2x. E agora está disponível, 3x, que já é um absurdo de velocidade. Tanto no WhatsApp, como os vídeos do YouTube também. Os vídeos do YouTube, você já assistir em 2x já é um absurdo de velocidade. Se você colocar em 3x, então, é uma coisa enlouquecedora, E aí tá aqui, eu vou dizendo aqui que houve como se fosse uma evolução do 1.5, do 2x, e hoje a gente está no 3x. Aonde nós vamos parar, Será que nós vamos ter 5x? Beleza, vamos ver aqui o que tudo isso tem a ver com essa questão de mental, e do comportamento social. Essa questão de ouvir as coisas em 2x, você acaba se acostumando com aquela velocidade. Você acaba tendo uma urgência, de consumir aquele conteúdo, aquela informação, aquela
a mensagem que a pessoa te mandou, aquele vídeo que está gravado, numa velocidade maior, porque você quer devorar muitos conteúdos, ou às vezes na correria do dia, você tem pressa, ou você está mesmo ansioso e quer chegar ao desfecho das coisas, né? Não respeitando mais o tempo de maturação que todas as coisas normalmente precisam para se desenvolver, né, de maneira sadia. Então, essa epidemia de uma alta velocidade de reprodução causa uma intolerância e impaciência em situações sociais comuns e relações pessoais. Porque, veja, se uma pessoa conversa com você no dia a dia, pessoalmente, numa velocidade normal, como, por exemplo, a que eu tô falando agora, se você já não tiver adiantado a velocidade desse vídeo, pode ser que se você tiver acostumado com essas velocidades altas, você ache monótono, né? Você perca a paciência, você perca a capacidade de tolerar uma velocidade humana, normal de se expressar, de pensar na melhor palavra, de até de gaguejar, de tentar desenvolver o raciocínio de uma maneira mais concatenada. Isso tudo demora. A comunicação humana, ela demanda esse tipo de coisa, né? E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ficando intolerantes com essa forma normal de conversar do dia a dia e elas vão ter uma preferência por relações virtuais, né? As relações delas vão passar a se dar de forma virtual por preferência, por elas não suportarem mais as pessoas reais, da vida real, né? E isso leva para uma virtualização das amizades, das relações familiares e até das relações sociais como um todo, no campo profissional e das relações, né? Conhecer um cônjuge, um namorado, um futuro marido ou esposa, e você não tem mais a capacidade de se relacionar socialmente, né? Seriam esses dois tópicos. E, ainda mais, essas velocidades causam ansiedade e baixa capacidade de tolerar diferenças também. Por quê? O que acontece? Acontece que os algoritmos vão colhendo suas preferências e vão sugerindo coisas às quais você já demonstrou inclinação de que gosta, né? Os algoritmos, eles têm uma capacidade de aprendizado muito grande, conseguem perceber que durante uma rolagem de um feed no TikTok, no Instagram, em qualquer outro lugar, se você parar a sua tela em cima de uma determinada imagem ou de um determinado produto, alguma coisa assim, o algoritmo já entende que pelo fato de você ter demorado mais segundos prestando atenção naquilo, você já demonstrou preferência. Nem necessariamente precisaria de você clicar, né, para interagir diretamente com um anúncio, com um post, com uma imagem, qualquer coisa que seja. Somente por você deter o seu olhar durante algum tempo. Aquelas câmeras de selfie, né? Muitas delas já escaneiam a íris e a menina dos olhos para verificar onde o seu olhar está sendo direcionado naquela tela ali, para pegar até nuances mais sutis, né? E de uma maneira que pode acontecer desses algoritmos estarem entendendo, né, e aprendendo preferências que até são inconscientes para o usuário. O próprio usuário nem sabe que ele tem determinadas preferências, mas o olho dele entregou para a câmera e o algoritmo aprendeu. E muitas das vezes acontece de a gente dizer, né, numa conversa, poxa, eu não cheguei nem a falar isso com ninguém, e sei lá, o YouTube, o Facebook já tá me sugerindo uma propaganda aqui de uma coisa que eu não cheguei nem a falar com ninguém. Ele tá adivinhando meu pensamento. Não é que ele tá adivinhando seu pensamento. Pode ser que durante a sua interação, o seu olhar tenha passado e firmado durante uma fração de segundos mais do que o normal em determinada coisa, e aquele algoritmo ele já fez várias
interações, em várias suposições para te oferecer um produto que é exatamente adequado àquilo que você está com interesse no momento. E essa capacidade de aprendizado é uma coisa surpreendente, é assustadora e tem essa questão de te fechar em bolhas, né? De sugerir coisas que você já tem a inclinação ou que já demonstrou que tem interesse. Então, acaba chegando para você conteúdos que são já afeitos ou que combinam com a sua visão de mundo, com os seus desejos, e nada te incomoda. Essas bolhas que a gente vai ficando preso por causa dos algoritmos de preferência, que vão mostrando só coisas que a gente já tende a concordar, que a gente já tem uma boa tolerância para aquilo, né? E a respeito dessas bolhas de algoritmo, um livro que eu recomendaria a leitura é A Bolha do Algoritmo, do Elie Pariser. Se alguém tiver a curiosidade, gostar de leitura, eu recomendo esse livro que é muito elucidativo. E a questão dessas bolhas também gera uma coisa muito terrível, uma incapacidade muito terrível no pensamento humano, que é a incapacidade de síntese. Por quê? Porque a síntese, ela nada mais é do que o produto de ideias antagônicas. A gente pode pensar a respeito do método dialético, que funciona dessa seguinte forma. Você tem uma tese, uma ideia, e depois você tem a apresentação por um outro discurso, uma outra narrativa, um outro pensador, um debatedor, né? Uma pessoa que está ali como seu interlocutor, apresentando uma antitese. Então você tem uma ideia que é uma tese, e você toma contato com uma ideia contrária ou complementar, que pode ser chamada de antitese, ou no português antítese. Então, da tese e da antítese, do método dialético, do embate dessas ideias, surge uma terceira formação de uma ideia, digamos assim, que seja o substrato mais elevado dessas duas ideias, ou seja, da arte de conjugar, da arte da política, da arte de encontrar o equilíbrio entre ideias antagônicas, oferecendo uma síntese. E dessa síntese, essa síntese passa a ser já uma nova ideia, uma terceira ideia. E ela passa a ser, no segundo momento, uma tese, que por sua vez vai ter uma antítese, e do confronto da tese e da antítese surge uma outra síntese. E assim vai a evolução do pensamento humano. Mas quando as pessoas estão fechadas em bolhas, elas só têm acesso à tese. O algoritmo só sugere aquela ideia com a qual ela já está acostumada. Então ela tem sempre um oferecimento de conteúdos de acordo com a tese que ela já abraça. Ela não tem... o algoritmo não vai sugerir coisas que agridam a visão de mundo de quem já abraçou uma determinada tese. Então, o convívio e a discussão e o confronto da antítese já não mais acontece. E aí, por conta disso, perde-se a capacidade de fazer a síntese, que é tão importante na evolução do pensamento. Perde-se a capacidade de pensar com o método dialético, que é uma vertente fundamental para o raciocínio humano. A razão humana depende desses confrontos, né? E essas bolhas também, por sua vez, elas fecham as pessoas em diversas bolhas de interesse, né? Então você tem tribos, né? Que ficam, muitas das vezes, cada um com sua tese, se digladiando sem conseguir fazer uma síntese. Você tem embate de héteros e gays, embate de tribo de brancos contra negros, de pobres contra ricos, né? Classes sociais, não é isso? A divisão da sociedade em classes. E essas bolhas, essas tribos, acabam dividindo. E as pessoas divididas
não fornecem uma boa síntese e nem soluções para os conflitos humanos normais. Se você estiver gostando desse conteúdo aí, não esquece de dar um like aí, compartilhar, comenta aí embaixo se eu estiver esquecendo de alguma coisa ou se você tiver alguma coisa para acrescentar, porque esse mapa mental aqui, ele vai crescer, tá certo? À medida que a gente for fazendo os conteúdos, a gente vai relacionando mais conteúdos e isso aqui vai ficar imenso, a ideia é essa. Muito bem, continuando aqui, essas bolhas e essas tribos, né, vão fechando as pessoas na visão de mundo delas e vai criando intolerância, vai criando impaciência, e isso daí é prejudicial para a sociedade de uma maneira geral. Você tem também, por exemplo, pessoas que se segregam em times, em partidos. A natureza humana já tem essa inclinação, né? Mas o algoritmo acaba fomentando mais isso, alimentando mais esse comportamento humano que é uma visão muito primitiva, né? A sociedade já teve a capacidade de se universalizar, né? De se globalizar e depois disso a gente está retrocedendo por causa do advento desse algoritmo e como ele está modificando o comportamento das pessoas hoje no mundo moderno. Vamos ver agora o que o sistema neural de recompensa tem a ver com tudo isso. Vamos fazer uma introdução aqui. O que seria um sistema neural de recompensa? O sistema de recompensas do cérebro é uma rede de áreas que se ativa quando fazemos algo que nos traz prazer, como comer, socializar ou realizar atividades que gostamos. Isso acontece porque o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor que nos faz sentir bem. Quando experimentamos algo prazeroso, a dopamina nos dá uma sensação de recompensa, o que nos motiva a repetir esse comportamento. Por exemplo, se você comer um doce e gostar, seu cérebro vai querer que você repita essa ação. No entanto, se o cérebro é exposto a estímulos que liberam muita dopamina de forma constante, como drogas ou pornografia, ele pode se tornar resistente. Isso significa que, com o tempo, você precisará de mais estímulo para sentir o mesmo prazer, pois o cérebro se adapta e diminui a resposta à dopamina. Essa resistência pode levar a uma busca incessante por mais e mais estímulos, dificultando a apreciação de atividades simples que antes traziam prazer, como passar tempo com amigos ou hobbies. Então, a gente tem um problema cerebral aqui, que é a dopamina, funcionamento da dopamina no cérebro e a resistência à dopamina, né? Aí nós temos dois exemplos aqui, que seriam as drogas e a pornografia. O que acontece com a droga, por exemplo? Quando você tem uma descarga de dopamina através do uso de uma substância, de uma droga, no álcool, a maconha, da cocaína, da heroína, de qualquer outra coisa que seja, isso dá uma descarga de prazer no seu cérebro, né? Dá uma enxurrada de dopamina. E isso, o cérebro, ele sente esse estímulo, mas ele logo se adapta a esse estímulo. Então, se você utilizar a mesma quantidade de droga por várias vezes, você acaba ficando resistente a isso. O seu cérebro fica resistente e ele já não obtém o mesmo nível de prazer como quando você usou aquela substância pela primeira vez. Então você vai perceber que o usuário de álcool tende a aumentar a quantidade de álcool que ele usa. O usuário de cocaína, o usuário de maconha, o usuário de heroína, o usuário de qualquer outra droga também tende a aumentar o uso da substância, seja na quantidade ou na frequência, para tentar obter o mesmo nível de prazer que ele sentiu, que o cérebro dele sentiu com aquela primeira descarga de dopamina. Mas aquela enxurrada de dopamina da primeira vez causou um estímulo muito grande, mas depois o cérebro se adaptou e aquele estímulo antigo já não seria mais suficiente. Então é preciso ir dobrando a aposta, né? E isso acontece também, por exemplo, na pornografia.
Os neurocientistas explicam que a questão do estímulo visual da pornografia, ele também causa a mesma descarga de dopamina, tal como se fosse uma droga. O grande problema é que na questão da pornografia, você vai vendo cenas que são corriqueiras, que são cotidianas, um homem e uma mulher, e depois o seu cérebro vai se acostumando com aquilo, você já não vai mais ter prazer com aquilo. Aí você precisa ver um homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens, e por aí vai. A imaginação é o limite, então não tem limite para a imaginação. E então as coisas vão ficando cada vez mais pesadas, você vai passando a ter necessidade de consumir uma pornografia cada vez mais pesada, de repente podendo até beirar coisas que são ou bestiais ou criminosas, como seria o caso de zoofilia ou de pedofilia, de tanto consumo de pornografia e de viciar o seu cérebro com descarga de dopamina. Se você já precisaria de um estímulo absurdo, né? De coisas que seriam impensáveis para um ser humano normal. E isso afeta as relações do dia a dia, porque uma relação amorosa ou sexual comum, você não tem esse mesmo nível de estímulo. Então, as pessoas tendem a preferir o sexo virtual. Já não tem mais nem a capacidade de conseguir ter prazer com um relacionamento comum com uma pessoa comum, né? E isso é um grande risco, né, que existe hoje em dia, que está relacionado com esse assunto. Então, vamos passar agora para o tópico da engenharia social. Vamos fazer uma introdução aqui a respeito do que seria uma engenharia social. A engenharia social é uma disciplina que envolve a manipulação de indivíduos e grupos para obter informações ou influenciar comportamentos, muitas vezes sem que as pessoas percebam que estão sendo manipuladas. Essa prática pode ser realizada de forma explícita ou subliminar, utilizando técnicas que visam explorar vulnerabilidades psicológicas e sociais. A engenharia social subliminar se baseia na ideia de que o inconsciente coletivo, que é formado por crenças, valores e experiências compartilhadas ao longo das gerações, pode ser direcionado por mensagens sutis que influenciam a opinião pública e o comportamento coletivo. Essas mensagens podem ser veiculadas através de mídias, publicidade, redes sociais e outras formas de comunicação. Essa abordagem busca transformar o senso comum, que é historicamente confirmado pelas gerações passadas, ao introduzir novas narrativas e conceitos que gradualmente se tornam aceitos como normais. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, Janela de Overton seria essa questão de introduzir novas narrativas e conceitos e vão alargando gradualmente a janela de Overton, que é a janela de tolerância para novos assuntos e ideias que, em tese, agrediriam, né, a sociedade no passado, mas que essa janela vai sendo aberta para a tolerância dessas novas ideias, através dessa engenharia social. Isso pode levar a mudanças significativas na percepção e no comportamento social, muitas vezes sem que as pessoas estejam cientes das influências que estão moldando suas opiniões. A manipulação do inconsciente coletivo pode ser realizada através de técnicas como a repetição de mensagens, apelos emocionais e a criação de associações positivas ou negativas com determinados conceitos ou ideologias. Essas estratégias são projetadas para facilitar a aceitação de novas ideias e comportamentos, muitas vezes em detrimento de valores e crenças tradicionais. Qual o objetivo, né, dessa engenharia social? O objetivo seria a redução da população, e não se assustem com isso. Vejam bem, a ascensão da inteligência artificial, IA, tem levado a uma reavaliação do papel dos humanos na economia global.
uma vez que muitas funções anteriormente desempenhadas por pessoas agora podem ser executadas por máquinas. Isso levanta questões sobre a necessidade de um número tão elevado de indivíduos consumindo recursos. Os donos do mundo, ou aqueles que detêm o poder econômico e político, podem ver a automação como uma oportunidade para reduzir custos e maximizar lucros, já que a IA não exige salários, benefícios ou condições de trabalho. Isso pode resultar em uma diminuição da força de trabalho humana em setores críticos. A dependência crescente da IA pode levar a uma sociedade onde a maioria das tarefas rotineiras é realizada por máquinas, enquanto os humanos são relegados a papéis menos significativos, criando uma disparidade entre aqueles que controlam a tecnologia e aqueles que são afetados por sua implementação. Com a redução da necessidade de trabalho humano, pode haver uma diminuição na pressão social por direitos trabalhistas e reivindicações, uma vez que a maioria das funções que geravam conflitos e greves pode ser substituída por sistemas automatizados. O resumo do pensamento deles pode ser definido como: as massas já são desnecessárias e devem ser eliminadas. O que tem a ver o movimento MGTOW com tudo isso? É mais uma forma de afastar as pessoas, né? A engenharia social vai criando dificuldades de relacionamentos interpessoais a ponto de as pessoas não se fecharem em grupos, em tribos e bolhas e não conviverem com o mundo exterior. Ou se fecham em tribos, em bolhas, ou se fecham em si mesmos e não conseguem mais conviver humanamente com as pessoas de uma maneira geral. São intolerantes, né, e inflexíveis. E o que isso tudo aqui que a gente viu tem a ver com os tais bebês reborn? O que esses algoritmos e tudo isso que a gente viu, a velocidade de reprodução, a ansiedade, baixa capacidade de tolerar diferenças, a incapacidade de síntese e de método dialético, o que a questão do sistema neural, né, a descarga de dopamina, o que isso tem a ver, né? A gente esqueceu de ver aqui que dentro do sistema neural de recompensa temos também o que o cérebro tem predileção, que é a recompensa imediata. E essa recompensa imediata dos algoritmos, que você já entra ali no feed, no X, no Instagram, no TikTok, e você já vai começar a ter um estímulo cerebral como se fosse uma droga que você estivesse usando, né? E isso alimenta os seus instintos mais baixos, né? Porque o homem, ele tem instintos que são de sobrevivência, que estão ligados à questão de comer, de beber, das necessidades fisiológicas, e tem alguns instintos também que são da ordem da manutenção da espécie, como os instintos sexuais. Só que o homem, ele é muito mais do que um animal sexuado, né? O homem é uma alma espiritual, né? Feita para ir transcender inclusive a própria razão, né? E quando esses algoritmos nos alimentam só com as nossas predileções, ele alimenta os nossos instintos, principalmente esses instintos mais baixos, como, por exemplo, a inveja, né? Através dessas vidas perfeitas do Instagram, como, por exemplo, a luxúria, a lascívia, né? Com essa oferta de sensualidade desenfreada das redes, né? E isso desestimula justamente uma busca por virtudes, porque a busca por virtudes faz você sair da sua zona de conforto. É necessário sair da zona de conforto para adquirir uma virtude, né? Um homem que não busca nada, que não se sacrifica, que não passa nenhuma vontade, que permanece dentro da sua zona de conforto, não adquire nada. Continua sendo simplesmente um alimentador de instintos mais baixos. Não faz sentido nenhum passarmos por essa existência sem a busca pela virtude, sem termos transcorrido e usado o tempo para nos desenvolver. Então, esses algoritmos e as bolhas, né, são grandes inimigos do desenvolvimento humano verdadeiro, do desenvolvimento do espírito humano, né, para
que foi criado para ser a imagem e semelhança do Criador. E o que isso tudo tem a ver com os bebês reborn? Bom, essas bolhas de algoritmo criam comportamentos sociais normatizados. Por quê? Porque dentro da bolha na qual o algoritmo vai cercando os usuários das redes, certos comportamentos são normatizados, né? Dentro de uma determinada bolha, aquelas palavras, aquele discurso e aqueles comportamentos são absolutamente normais. Então as pessoas vão agravando seus comportamentos, vão se comportando de maneira mais diferente, mais alheia do resto das outras pessoas, só que elas não percebem que estão polarizadas num comportamento completamente díspare do resto da humanidade. Porque quando elas são alimentadas com aquelas coisas das quais elas já têm preferências, quando o algoritmo sugere sempre as mesmas teses do mundo onde ela já vive, ela se transforma como um peixe, né, que nasceu na água e não percebe a água ao seu redor. Para o peixe, o mundo mesmo é simplesmente aquela água. O ar, as coisas que existem fora do mar, não estão dentro do campo da imaginação do peixe. E a pessoa, quando se restringe dentro de uma bolha, as coisas que acontecem fora da bolha, que seriam as antíteses, não fazem parte mais do imaginário, da capacidade de raciocínio daquela pessoa. E quando comportamentos que vão sendo normatizados, que na verdade são comportamentos psiquiátricos, patológicos, eles vão sendo normatizados ali dentro e aquelas pessoas elas vão se comportando de maneira cada vez mais radical, cada vez mais diferente de tudo que seria considerado aceitável, e elas não percebem, porque aquele comportamento dentro daquela bolha é absolutamente normal, né? A loucura também passa por aí. A loucura nada mais é do que você se fechar no mundo que é só seu. O que seria o louco, senão aquele que vê um mundo dentro de sua cabeça e não interessa o mundo exterior, ou o mundo exterior atrapalha aquele mundo, aquela fantasia, aquele mundo que só ele enxerga. Por isso que ele é louco, porque ele não compartilha de uma visão de mundo com as pessoas que o cercam. E quando a gente perde a capacidade de interagir com o mundo que nos cerca e nos fechamos numa bolha, seja uma bolha individual ou uma bolha criada artificialmente pelos algoritmos de preferência, a gente se transforma num louco, né? E essa loucura dos bebês reborn nada mais é do que isso. É um comportamento normatizado que foi sendo oferecido pelos algoritmos de preferência nas redes sociais. As pessoas foram compartilhando conteúdos e foram mostrando seus comportamentos e foram compartilhando entre si experiências, e essa bolha existe, a bolha dos bebês reborn, dos pais e mães de bebês reborn, que chegam ao ponto de acreditarem tão piamente que aquele bebê inanimado é um ser com vontades, com necessidades, tais como os bebês humanos, que agora as pessoas estão levando os bebês para o SUS, para atendimento de emergência, etc e tal. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Bebês reborn e os algoritmos. E continuaremos. Se você tem sugestão de algum tema, por favor, deixe seu comentário, deixe um like de incentivo e compartilhe com quem possa gostar desse tipo de conteúdo. Um abraço, valeu, até a próxima.